Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje estamos aqui com um episódio super especial, com uma pessoa super especial. Ele é muito conhecido como Háquila, aquele que hackeia todos e tudo. A gente vai falar hoje aqui muitos aprendizados que ele teve durante a vida, como tudo começou, como hoje ele é um cybersecurity. E é isso. Com vocês apresento o meu amigo de trabalho, é amigo também do meu namorado. E ele tá aqui hoje para dividir com a gente todos os seus. Tudo que ele quer falar com a gente. Se apresente, Háquila. Tudo bom, Jess? Tu fica falando do Háquila. Não sei de onde é que vocês tiram essas ideias, parece que eu saí de um filme, sabe? Né? Eu fico imaginando vocês pensando que eu tô num filme lá, cheio de código, computador na volta. Nossa. Pega o celular, desativa um Wi-Fi, um negócio assim. É quase isso às vezes mesmo. O computador parou de funcionar, Háquila falou, me ajuda. O amigo da TI. É muito bom, gente, eu quero dizer que é muito bom ter um amigo da TI. É muito bom mesmo. Eu queria ter um amigo da TI, só pra passar as demandas pra ele. Tudo bom, Jess? Que nem tu falou, eu sou amigo do Rômulo de longa data. A gente se conheceu há uns 10 anos atrás, através de um outro amigo nosso. E aí a gente montou uma agência de publicidade aqui na cidade. E aí a gente acabou se conhecendo. Na conversa a gente teve algumas ideias assim que foram de encontro uma com a outra. E hoje em dia nós somos grandes amigos e através dele te conheci, né? Tive oportunidade. Agora as famílias se conhecem, né? Tá aqui agora, todo mundo se conhece e é muito bom. Então, me apresentando, o meu nome é Háquila, né? Não é Háquila, gente. Não é Eu adoro Háquila, chamar não é ele de Háquila. mas o nome dele é Háquila. Meu nome aparece 2 vezes na Bíblia e minha mãe conseguiu me encontrar. Diz ela que ela foi procurar, eu sou o primeiro filho, e ela foi procurar meu nome, assim, o meu nome não, o nome do filho, né, que ela queria a sugestão e tal. Antigamente, né, era muito comum, né, abrir a Bíblia, assim, coisa do tipo. E ela disse que a primeira página que ela abriu, ela abriu na página, colocou o nome em cima, o dedo em cima e tava lá meu nome. Ela disse que ia ser Háquila. E desde então não teve nenhuma outra alternativa. Nem pra menina, ela já sabia que era um menino, então era Háquila do início ao fim. E, inclusive, eu já conheci uma Háquila menina. Sério? No mesmo colégio. E esse nome E pra nunca mim é mais também na masculino, vida. né? Pra mim até então era também. Até então era. Mas é isso. Legal, não sabia disso. Então vamos para um quadro para aquecermos. Quem eu era antes do plot twist? Eu ainda estou tentando pronunciar essa palavra. Plot. Eu vi no Google que tem que falar tipo plot twist. Mas enfim, vamos aí. Então diga pra gente, Háquila, quem era você antes de pagar os boletos do CNPJ? Quem era o menino Háquila? Você gostava de tecnologia? Você queria ser jogador de futebol, jogador de basquete? O que você queria ser quando você era pequenininho? De basquete não dá muito, né? Essa altura já não dá tanto. Mas tem. Não, tem. É porque você gosta de umas roupas que é tipo basquete. Sim, Aí, entendi. mas Mais livre, assim, né? Não gosto de andar muito apertado e tal. Sim. Eu sempre pensei que num futuro eu mais ou menos trabalharia do jeito que eu trabalho hoje. Eu teria o que eu tenho hoje. Eu me lembro de muito pequeno, assim, tipo, me lembro de coisas muito pequenas mesmo. Eu me lembro de coisas de 2 anos, 3 anos de idade. Conversando com minha mãe, assim, às vezes eu falava pra ela, mãe, lembra de um dia que tinha uma toalha tal? Não, mas tu não pode te lembrar disso porque tu tinha 1 ano. Isso era tua festinha era a festa de 2 anos do teu irmão. Então, eu me lembro de coisas muito, muito, assim, do início mesmo. E eu me lembro que eu sempre gostei de trabalhar, brincar de trabalhar. Sempre. Não era carrinho. Tanto é que, respondendo uma das tuas perguntas sobre tecnologia, eu sempre fui muito curioso. Então, depois de um período, de um tempo, minha mãe
parou de me dar algumas coisas em eletrônico, porque ao invés de brincar, eu desmontava Que para saber como é que funcionava. E legal depois eu não, isso. tipo, depois de ter essa curiosidade de saber como é que funcionava, eu não montava de novo para brincar, porque o objetivo de ganhar aquilo lá era Era só solução. abrir, exatamente, abrir e saber como é que funcionava. Que legal. Uhum. Isso relatos da minha mãe, né? Isso é diferente, porque poucas crianças fazem isso, né? Não, Às vezes pouquíssimos. desmonta pra quebrar mesmo. Né? Tipo assim, não desmonta pra saber como funciona. Não, eu me lembro que eu tinha um kitzinho de chave, que era uma faca e um garfo, que eu conseguia tirar quase todos os parafusos. Aham. Claro, era pequena, não ia ter chave de fenda, chave Phillips. Daí, às vezes, eu pedia pra mãe, e ela já dizia que era pra mim abrir e montar de novo. Tanto é que ela sempre me colocava uns apelidos de abre e não fecha mais, desmonta e não brinca mais, uns Alexa, negócios fecha assim. a porta. É, Deixa que nem o homem, né? Ó, lembrei do mundo. Então, desde que eu me lembre, eu já tinha isso na memória, assim, eu sempre tive isso na memória, já tinha esse objetivo, que era, além de trabalhar do jeito, eu me lembro de que eu brincava de viajar, uma porque meu pai era caminhoneiro, não foi, ele foi caminhoneiro, agora ele é aposentado, então Ele foi a vida inteira fazendo a isso? vida toda, desde os 14 anos ele trabalha em cima do caminhão, meu avô com 14 anos ele, eh, entre aspas, tirou a carteira, a habilitação, porque antigamente não tinha muito controle. Muito novo. Aham. Daí ele trabalhava puxando areia nessas caçamba, caminhão caçamba, desde os 14 anos, foi parar agora com 50 anos, 60 anos quase. Então, a minha vida toda eu via ele viajando, né? Indo, chegando, indo e chegando. Pra mim, eu sempre achei normal. E de vez em quando eu achava interessante isso, porque a gente viajava com ele também, quando era criança, né? Ah, viajava eu, ele, minha mãe e meu irmão. Eu tenho mais 3 irmãos. Depois veio as gêmeas, que são minhas outras 2 irmãs. Você viajava, tipo, acompanhando ele? Isso, dentro do caminhão, né? Dormia todo mundo dentro do caminhão. A minha mãe montava uma caminha assim dentro do caminhão, dormia meu pai e minha mãe na cama principal, e nessa outra caminha, como a gente era pequeno, a gente dormia dentro do Ah, caminhão. o caminhão é caçamba, não tem Não, não, caçamba e já. nessa época já era aqueles caminhões baú, caminhão grande mesmo, Uhum. assim, meu pai viajava. Tipo, de carga Isso, mesmo, de carga entrega mesmo, de isso. encomenda. Daí nesse tipo de caminhão dava pra Ah, dormir. entendi. E no tipo que ele tinha. E legal, né, ele viajar com vocês, né? Sim, muito. Na verdade, a gente viajava assim quando era período de férias, né? Entre férias de inverno, férias de final do ano. De vez em quando a gente, né, passava alguns períodos de aula também. Eu me recordo de ter ido uma vez para o Uruguai, ter começado as aulas já e ter ficado no Uruguai com ele e depois voltar, entrar na escola e já ter começado as aulas, coisas do tipo. Uhum. Então, minha vida sempre foi assim, uma aventura, mas sempre mesmo. Assim. Cada coisa na infância, né, os momentos que eu me lembro assim eram de lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, coisas do tipo. Isso é legal, porque abre um leque, né? Meio que você usa tudo isso, né? Uhum. Tipo assim, você usa essa curiosidade hoje em dia, de tipo, entrar num código, eu não sei como funciona, mas na minha cabeça, tipo assim, entrar num código, identificar ou os erros, ou como que a pessoa pensou naquele código, ou como eu posso fazer o melhor que tá ali, tipo, nesse sentido. É uma forma de desmontar, né? Uhum, exatamente. Não, com certeza, com certeza. Até porque dependendo do que tu vai, né, hoje em dia, do que tu vai fazer, ou corrigir, ou consertar, ou até mesmo criar, tem muitas vezes que tu tem uma referência e tu, teoricamente, tem que desmontar mentalmente aquela referência e remontar da maneira que é bom pro teu negócio, sabe? Sim. Então, isso realmente me deu muita habilidade, inclusive desmontar os brinquedos me deu a habilidade possivelmente que eu tenho hoje de entender, que nem tu falou, essa parte assim entre corrigir, consertar, saber que para mim, na minha cabeça, tudo tem correção, tudo, entendeu? Tudo tem um Sim. modo, inclusive na vida, sabe? Inclusive na vida, não só em trabalho e tal, mas assim, para mim nunca tem nada que é incorrigível, sabe? Sempre tem uma forma de se corrigir, ou de se fazer melhor, ou de se fazer de outro jeito. Isso é legal. Uhum. Você lembra de alguma outra história? Assim? Da adolescência, você falou mais infância, né? Na Não, a adolescência. história que eu mais tenho, nossa. Lembro sim, lembro depois disso, depois da infância,
que com certeza tem muito mais histórias para contar. Mas depois, quando eu tinha ali a pré-adolescência, quase adolescência, eu me lembro que eu queria muito ser piloto de avião, piloto de caça, né? Porque aqui na minha cidade a gente tem uma base aérea Eu vi da mesmo que Força tem Aérea. um, como é que chama? Monumento ali de avião, né? Isso, tem a gente tem a Praça do Avião, tem o Quinto Comar ali, que é uma base de comando da Força Aérea. Nós temos a Base Aérea de Canoas. Então, esse mundo militar, minha família, a família por parte da minha mãe é militar. Tenho tios, avós militares, pessoas né, de poder mesmo dentro do Exército, Aeronáutica, Marinha e coisas do tipo. Meu avô, inclusive, trabalhou muito tempo para o Exército. Meu avô fazia as estradas no Brasil afora, aí, então minha mãe vivia viajando também muitas vezes com ele, e abrindo desde mata para fazer estrada, que a grande maioria das estradas do Brasil foi o Exército que iniciou. Né? Sim, eu já ouvi E falar disso mesmo. meu avô fazia parte disso, posso Legal. comprovar. Ah, É história, né? Muito, nossa, que eles têm de história, minha mãe também, que ela tem de história, assim, viajando, em conhecer cada canto do Brasil aí também, muito. Nossa, é um legado, né? Saber que seu Uhum. avô tava ali. Meu avô, muita estrada que eu posso passar hoje em Hum, dia, meu avô podia estar trabalhando lá, entendeu? Nossa, É isso é meio. um legado Claro, com pra sua certeza, com família. certeza. Não só Muito ele, chique. muita gente, né? E E eu me lembro, assim, de ter essa vontade, né, por estar perto, sempre me chamou a atenção, bastante filmes de Hum, avião, coisa do tipo. Então eu queria ser piloto de caça, não era comercial, eu queria ser piloto militar. E aí uma vez, né, como meu pai viajava e tal, minha mãe cuidava muito da gente, e eu já tinha essa vontade. Eu tinha vontade de fazer o EPICAR, que é lá em São Paulo, né, é isso. a academia de pilotos mesmo. Só que daí tu tem que se mudar lá para a sede da aeronáutica, coisas do tipo. Mas você se torna um militar Sim, mesmo? sim, daí de carreira, Ah, tu faz todo o processo para ser um militar de carreira, lá tu te forma como um piloto, depois tu é designado, né, para outros pontos. Podia voltar para minha cidade, podia ir para outras cidades e por aí vai. Entendeu? mas é como se você realmente ingressasse na Marinha, é isso? Na Na aeronáutica, aeronáutica. isso. Em forma de carreira, né? Hum. Para mim poder seguir lá ah, todo o passo a passo que eles têm, né? Toda a jornada que eles têm Mas aí para é. se tornar oficial, né? Para Ah, seguir todo tá. lá, tenente, entendeu? Até chegar a Aí tem uma coronel, idade brigadeiro. limite pra entrar, né? Tem, Tem tem, isso. tem, tem. Dá de limite para entrar e para entrar também. Sai. Para sair também. E aí eu me lembro de uma vez, né? Teve um concurso aqui para fazer uma prova para entrar no Epicar. Eu pedi para a mãe, né, para mim participar, porque eu queria. Ela ligou pro meu pai estava viajando. Como tinha essa história de ter que se mudar para outro estado, né, a família ia ter que dar um suporte lá, Hum, mandar dinheiro, comprar coisas do sim. tipo. Meu pai estava fora, ou minha mãe não soube explicar muito bem o que eu queria, Uhum. até porque eu nunca tive muita conversa com meu pai sobre isso. Não, sempre foi uma pessoa muito fechada assim com nós para esse tipo de conversa. Uhum. Minha mãe foi sempre muito família, assim, de saber mesmo o que a gente precisava, queria e Uhum. desejava. A resposta dele foi não, obviamente, né? E aí eu me lembro de sair escondido no dia da prova. Não conseguia estudar, porque daí se eu tivesse estudando, minha mãe ia estar perguntando por que eu estou estudando, né? Por que eu estou fazendo isso? Fui fazer a prova aqui no centro da cidade, fiz a prova, passei na prova. Não me recordo assim em quanto tempo depois eu fiquei sabendo do resultado da prova. Passei na prova, mas eu me lembro de chegar com o resultado da prova na frente da minha mãe e dizer assim, ó, passei. Daí, como assim tu passou? Você nem estudou? Aham, eu disse que ia na casa de um amigo, não estudei, disse que ia na casa de um amigo e tal. Fui com esse amigo lá para essa outra, para o lugar onde ia fazer a prova, fiz a prova, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Nossa, uma semana depois, minha mãe recebeu a notícia que eu tinha passado na prova. Ela ligou pro meu pai de novo, Não deixou? não deixou, conversa vai, conversa vem. Resumindo, o sonho acabou por ali. Aí eu disse, não, tá, então se eu não posso ser piloto, então eu vou ser mecânico de aeronave, então. Aí eu comecei a buscar informações sobre como ser mecânico de aeronave. E aí, Por quê? não sei, Pra estar perto da para estar perto, aeronave? exatamente. Eu sempre gostei do mundo militar, Hum, assim, entendeu? entendi.
música. Você queria fazer parte de alguma forma. Exatamente, de alguma forma eu queria fazer parte. Porque até por influência, né, da parte da minha mãe e tal, as histórias que ela contava também eram bem legais, assim, de como ela vivia dentro, né, do mundo militar e tal. E, e aí acabou que eu peguei vontade por isso, e dentro do que a gente tinha, não era possível, né, nunca foi possível. Então, o sonho não acabou por aí, né, nunca acabou, porque de certa forma, fazendo o que eu faço hoje, eu realizei em um determinado momento da vida, que é quando a gente chega na parte adulta, eu, né, isso estou resumindo quase pro agora, mas, né, Uhum. mas a gente vai contar ainda sobre outras coisas. Em um determinado momento da vida eu tive a oportunidade de prestar algum serviço para a aeronáutica, né, como cybersecurity, coisas do tipo. Então, para a aeronáutica e para o exército. Então, de certa forma, né, pelo menos uma partezinha de mim fez Se parte daquilo sentiu lá. É, pertencente. exatamente. Aí te chamou atenção e você começou a estudar mais sobre. Mais sobre. Porque o que acontece, como eu tinha recém-iniciado, assim, eu já sabia algumas coisas por curiosidade, né? Por conhecer também questão de infraestrutura de um computador e tal. Sempre fui muito curioso em questão de eletrônica também, essas coisas. Por saber a questão da infraestrutura, como eram feitas algumas peças, alguns componentes, alguns softwares, não só na questão da programação, mas literalmente na construção do componente. Isso me abriu assim a visão para saber um pouco mais do que algumas pessoas sabiam na época ou até o momento, por Hum. exemplo, né. Mas, por exemplo, você inicialmente estava lá com a vontade de ser mecânico. É, do nada, E a do nada. partir disso, como é que você começou a entrar na informática? Então, depois, voltando daí então para o nosso meio da história, depois que eu não consegui entrar, né, dentro da aeronáutica e dentro hã, hã, da faculdade de mecânico, né, aeronáutico, eu comecei teve um período da minha vida ali, entre a adolescência, 16, 17, 18 anos, que eu tive uma banda, né, Oh, aleatoriamente, sempre gostei de música desde criança, minha mãe deu um rock? piano pra mim com 5 anos de idade. Esse foi o único instrumento que eu não abri pra saber como é que funcionava, Ah, eu só abria pra limpar, porque de vez em quando juntava sujeira e o áudio ficava baixinho. E que legal. e aí eu comecei a tocar piano, encontrei uns amigos que tocavam baixo, uma bateria, um outro era vocalista e tal. E aí a gente teve a ideia, né, por que a gente não monta uma banda? Montamos a banda e tal. E aí a gente começou a tocar, comecei a gostar desse mundo, da música, coisas do tipo. Você Hã, aprendeu então a tocar piano aí, né? é Quer isso. dizer, você tocava percussão? Na verdade antes, desde criança, tipo, eu sou mórmon, então desde criança, desde os 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, algumas vezes a gente tinha algumas aulas de piano dentro da igreja mesmo, eu cheguei a tocar dentro da igreja também, então, tipo, sempre me chamou a atenção essa parte de música. Eu cheguei a cantar na igreja. Oh, Eu que era legal, salmista. sério? Oh, que legal. Eu era a pessoa que cantava o salmo. Gostava. Né? Eu sempre gostei de fazer coisas que tivessem sentido, sabe? Uhum. Sempre. Nunca fiz nada aleatório, assim. Eu já fiz, claro, com certeza, já fiz algumas coisas Sim, mas aleatórias. acabou que num certo momento se conectou com alguma coisa. Exatamente. Ou foi uma ponte para outras coisas, né? Ah, mas muito legal saber disso. Não, igual, por exemplo, eu trabalhei em salão de beleza. Uhum, Tipo, é super aleatório você uhum. pensar que eu trabalho no salão de beleza. Mas, tipo, hoje eu super uso o que eu aprendi no salão de beleza atualmente. Claro, com certeza. Como assistente de produção, Uhum. enfim. Tudo é aprendizado, É, tudo, tudo você tudo, usa de alguma forma, né? tudo. Se não usa agora, vai usar no futuro. É. Tudo. E depois que você aprendeu piano, teve a banda. Tive a banda, comecei a entrar nesse mundo de música e tal. Gostava de música, comecei a Era qual gênero? rock. É Hum. pop rock, na verdade. Pop rock, quase um rock. A gente fazia alguns covers, cheguei a gravar CD. Oh, Aham, pra fazer. Cheguei a tocar nos festivais da cidade aqui. que legal. Já toquei para, acho que eram 20.000 pessoas. Fiz a abertura de um show de uma banda grande. Toquei para 20.000 pessoas. A banda Nossa! tocou, né? Não só eu, óbvio. Cara, 20 mil pessoas é muita gente. É, muita gente.
Nossa, eu tremedeira em cima do palco. Nossa, 16, 17 anos, magricelo, tá louco. legal. E tem esse registro das músicas? Minha mãe tem, das músicas sim, tem até hoje. De vez em quando eu ainda boto ainda pra Tem que pôr no escutar. Spotify. Ah, mas não sei se. Já deve até ter, eu acho que o vocalista da banda já botou no YouTube ou no Spotify. Minha mãe deve ter algumas fitas, minha mãe era a frenética, maníaca do vídeo. Ela conseguiu uma câmera com um amigo dela que trabalhava no estúdio de televisão na época. E ela pegava a câmera emprestada para gravar nossos shows. Ixi, Onde estão as fitas? Não faço nem ideia. Ela sabe, tava guardada legal. num canto dela lá. Mas com certeza alguns registros tem disso. E aí depois eu comecei a gostar de música, depois que eu gostei de música, eu comecei a salvar algumas músicas no computador e surgiu a oportunidade de fazer festa. Então, praticamente comecei a virar DJ. Como eu tinha bastante músicas no computador na época, Não. né, que não tinha YouTube, não tinha Spotify, Gente, essa mal época. tinha um Netscape, Nossa. nossa, não Pô, tinha. essa época é tão triste, né? Pensar, a gente não Ah, podia escutar umas músicas que a gente queria. tinha Você... que comprar, né? É. Tinha que eu me lembro de ir nas lojas, escutar o CD, escutar uma, duas músicas e saber, tá, esse CD que vai. Não, pra você ouvir uma música, meu pai, por exemplo, ele ouviu uma música e tinha que pedir no rádio. Imagina, não. Nossa, não, essa é outra época ainda. Essa é Essa é mais outra. época ainda. Sim. Eu Nossa. falo assim, pensa, aquela época a gente tinha que ligar pra rádio, oi, fulano, eu queria Uhum. escutar a música tal. Aí foi evoluindo e tudo mais, mas teve esse momento de, tipo, você ter... Quem tinha música baixada era o ápice mesmo. Uhum. Então, daí, como sempre tive computador, né? Desde eu ganhei meu primeiro computador, pra te ver, não foi família, não foi nada. Eu ganhei um computador de um amigo meu, da igreja, inclusive, mal ele sabe que fez muita diferença pra mim e pro meu futuro, Caralho. porque eu já tinha pedido pro meu pai não tinha condição de comprar na época, minha mãe também muito menos, que ela cuidava da gente, ela não trabalhava, Uhum. só ele trabalhava. E aí eu ganhei desse meu amigo, e aí, porque ele trocou o computador dele, aquele lá ia sobrar, resolveu dar pra mim. E aí a gente começou a guardar, eu e meu irmão, começamos a guardar bastante música no computador, mas pra nós escutarmos, Uhum. né, nada para os outros. E aí um dia a gente tava assim, a gente podia, né, fazer uma festinha aqui, chama o vizinho, fulano, fulano. E aí a gente chamou, né, tinha bastante música, botamos as músicas no computador que tava lá, que a gente ripava o CD na época que convertia do CD para o MP3 dentro do computador. Nossa, era o ápice, essa Não, conversão era o nossa, ápice. às vezes passava o dia todo um Uhum. CD para converter. Eu lembro de pegar um tanto de música, assim, tipo, coloquei o CD no computador. O computador abriu as músicas, agora pegar e mover para uma pasta. Isso eram milhares de anos para que essas, Essa função. é, Uhum. ali tinha aquele momento também de clonar o CD, não tinha É, isso? também teve isso. Mas isso eu Não nunca. chama clonar, não, É, chama. não, mas era clonar sim. Eu me lembro que era clone. Tinha vários programas para clonar CD e tal. Ah, nunca cheguei a clonar algum CD para vender, nada do tipo. Nunca me chamou a atenção esse tipo de. Aí tanto é que a partir daí começou a tipo ter DVD regravável, Uhum, CD isso, regravável. isso, isso. Eu também Eu gostava. usava bastante CD regravável porque daí eu botava as músicas, É. né? Aí, às vezes enjoava, ia lá, regravava, botava outras Uhum. músicas, né? E aí a gente começou a fazer festa. Eu comecei a fazer festa em casa. Aí a minha primeira festa mesmo que eu fiz, nisso meu pai e minha mãe já tinham se separado. A gente estava passando por momentos bem difíceis, assim, difíceis mesmo, assim, em casa. Ah, e aí com uma forma de ajudar, como eu tinha 17 anos, eu tinha, desde então, até então eu tinha trabalhado numa gráfica de madrugada, fazendo serviços de finalização de impressão, passando verniz em cartão, coisas do tipo. Trabalhava de madrugada das 8 da noite às 5 da manhã. Nossa. Era de madrugada, dormia, chegava às 5h30 em casa, tomava um banho, dormia às 6. Estudava de tarde, ou seja, meio-dia, dormia 6 horas só. Meio-dia acordava, almoçava, ia pro colégio estudar, saía do colégio um pouco mais cedo, uns 15 minutos antes, porque o colégio era perto. Eu chegava em casa, trocava de roupa, ou às vezes ia direto, ia Nossa. trabalhar. Ou seja, você já tá nessa função de tá acordado de madrugada há Um tempão. 15 anos Uhum. praticamente, né? É. Então.
15, 16 anos, eu já tinha essa noção de estar acordado de madrugada. E também ficava acordado de madrugada depois que tinha virado DJ, né? Porque daí, depois que a gente eu comecei a fazer festa em casa. Minha primeira festa daí para ajudar minha mãe em casa, eu vou convidar uns amigos da escola. A gente vai cobrar a entrada e cobrar a bebida. Que legal, cara. A gente não quer dinheiro, mãe, a gente só quer se divertir. O dinheiro a senhora pega pra senhora, né? Vende o que quiser aí de bebida, mas bebida não alcoólica, né? Nada assim como era menor de idade e tal, e até mesmo porque era dentro de casa, então a gente não queria nada. Então era tipo assim, drink, mas drink sem álcool, uns negócios assim, sabe? Legal, refrigerante, água. Meio que apoiar? Eu não, apoiava super, né? Porque, tipo, precisava. Meio que apoiar, não, porque se ela te contasse essa história, ela ia te contar de uma versão muito diferente. Ai, não foi assim, não é? Claro, meu filho, faz sim. Não foi assim também. Teve todo Ela não disse que não podia fazer, mas também eu não dei a informação completa para ela. Eu disse, mãe, a gente chamou alguns amigos aqui para casa, a gente vai cobrar a entrada, isso, aquele outro, a senhora pode vender bebida e tal. Eu vou chamar meu avô, foi ajudar ela na época, meu avô, o pai dela, porque ela não queria ficar sozinha. Eu disse, mãe, é só gente de escola, só nossos colegas, não vai dar briga, não vai dar nada, não tem por que dar briga e tal. Realmente nunca deu briga nas festas que a gente fazia em casa. E aí ela chamou meu avô e tal, venderam bebidas, deu um baita dinheiro, muito, muito dinheiro no final da noite, assim, depois ela contando. Mas eu disse pra ela, mãe, eu vou chamar alguns amigos. Resumindo, apareceram quase 200 pessoas. Um foi chamando o outro, a gente foi anunciando, tipo, ficou uma semana falando sobre a festa. E aí quando vê, lançamento. Começou, era o lançamento da época, né? Começou a chegar muita gente em casa. E a gente tinha capacidade para isso? Então, a gente já sabia do que ia acontecer, mais ou menos, né? Que tipo, dentro de casa não ia caber tanta gente. Nós colocamos os pátios aqui, como tu viu, os pátios que são bem grandes, né? Então, a gente fez 2 ambientes, um nos fundos de casa, a gente botou caixa de som nos fundos, e dentro de casa, assim, na sala, porque a gente tirou estante, a gente tirou sofá, a gente limpou, deixou aberto, a gente jogou tudo pra dentro dos quartos, a casa era de 2 quartos, jogou tudo pra dentro dos quartos. Foi tipo uma festa república. Exatamente, o mesmo estilo. A nossa referência era American Pie, pra gente ter noção. Só que sem a loucurada da American Pie, óbvio, né? A mãe nunca queria deixar. Resumindo, deu muita gente, foi extremamente divertido e produtivo a festa. Tinha gente dançando nos fundos da casa, tinha gente dançando dentro de casa. E o som era bom a esse ponto? O som era bom. A gente, daí, como eu sempre gostei de música, né? Sempre gostei de som. Então eu aluguei umas caixas de som com um amigo meu, um amigo nosso. A gente alugou, pagou no nosso bolso. E colocou o som dentro de casa, com o mesmo som na rua. Então era muito alto, assim, tipo, coitado dos meus vizinhos. Os vizinhos, nossa. Ninguém reclamou? Não, ninguém reclamou, porque todo mundo foi convidado. A gente convidou, até umas 3, 4 casas pro lado, a gente convidou. Então, e era sempre, tipo, o pai e a mãe do amigo não ia reclamar porque ele tava na festa, entendeu? Então, tipo, né? Só da rua de trás a gente não conhecia ninguém, então não foram convidados, mas ninguém reclamou. E, resumindo, no final da festa, tinha marca de tênis no teto, uns negócios absurdos. E olha que nem tinha bebida, né? Não, e olha que nem tinha bebida, né? Não tinha bebida. Minha mãe parou, assim, teve uma hora que todo mundo foi embora, que a gente achou que todo mundo foi embora, já contou o restante. A mãe parou, assim, olhou pro lado, olhou pras paredes, olhou pro teto e disse, o que vocês fizeram? Em que parte da casa, em que parte da noite eu tava? Onde é que eu tava essa noite que eu não vi vocês fazendo isso? Admitir o contexto. Nossa. Eu me lembro que ela limpava as paredes xingando a gente, mas a gente ajudando também, né? Óbvio, né? Botando tudo de volta pros lugares e tal, rezando pra que nada mais tivesse acontecido. Aí a festa acabou de manhã cedo, umas 5 horas, 6 horas da manhã. Nossa, já era quase meio. Foi a noite toda. Rapidinho, você era o DJ da festa? Eu era DJ, Porque o computador era meu, eu tinha um monte de música no computador.
Você que sabia, né? Eu que sabia onde estavam as músicas, a gente colocou o Winamp, né? O nome do aplicativo era Winamp, Pra fazer para os fazer o mixes, mix assim. das músicas, para as músicas não parar. Que chique. E aí ali começou, ali foi a primeira vez que a gente fez que eu gostei assim, de fazer som. E como eu sempre fui meio que, né, quietinho no meu canto, Era uma forma. eu ia para as festas, só que eu nunca gostava de curtir a festa. E era uma forma de eu curtir a festa e que ninguém me incomodasse, que era ser DJ. E você gostar mesmo, né? E eu sempre gostei de eletrônico, assim, sempre gostei de eletrônico. De música eletrônica e tal. Eu gosto de música eletrônica, assim, pra fazer uma atividade física, assim, ou quando eu quero aumentar meu astral, assim, eu escuto rápido, mas não é algo que eu escuto sempre. Sim, entendeu? sim. Eu também, às vezes, quando eu preciso de um pouco mais de movimento, assim, no dia, eu começo a escutar um eletrônico. Quando eu preciso expor um pouco mais a raiva, assim, eu escuto um rock, sabe, um metal, assim, que é um pouco mais pesado e tal. E eu gosto, eu gosto. Não sei nenhum ritmo de música que eu não escute, entendeu? Eu gosto de todos, às vezes eu escuto africano, às vezes eu escuto indiano, aleatório. Não, aí já é demais. Não sei, eu escuto mesmo. É boa indiana? Eu gosto. Não cheguei nesse nível ainda de musicalidade na minha vida. Não tô entendendo nada, mas tá legal. E aí a gente terminou a festa, né? Era 10 horas da manhã. Ou seja, 5 horas depois que a festa 5 horas depois, a porta do carro, que tinha um carro estacionado, abre. E aí eu e a mãe e o meu irmão, a gente tava na área, nos fundos da casa, e a gente ficou vendo aquela cena. Aí saiu um amigo nosso, saiu de dentro do carro, tava dormindo dentro do carro. Saiu de dentro do carro e disse assim, bom dia. Foi caminhando, eu me lembro da cena dele caminhando, ele só deu um bom dia, não falou mais nada. Abriu o portão, saiu, fechou o portão e foi embora e deu. Ali a gente viu, ó, acabou a festa nesse momento. E desde então, eu comecei a fazer festa. Aí a gente tinha um amigo que começou a vender uns ingressos num clube aqui na cidade. Eu tive a oportunidade de tocar. E aí eu, com 17, 18 anos, tocava festa de gente grande, assim, de adulto. Clube tipo Clube de piscina, assim? Isso, clube de piscina. Era o particular. Grêmio Niterói, era o nome. Era particular, daí tinha a parte de festas do Grêmio Niterói. E aí eu comecei a tocar, fiz algumas festas no Grêmio Niterói. Fiz parte da história, porque, tipo, eram DJs só adultos, assim, né? Mais velhos e tal. E aí dali eu fui fazer festa em Lajeado, que é umas 2 horas de distância daqui, a convite de um outro amigo. E aí virei um dos DJs lá da casa de festa de Lajeado. E aí, num determinado ponto da vida, eu disse assim, o que eu tô fazendo aqui que não tem nada mais a ver comigo, com o que eu quero, né? Porque eu tocava quinta, voltava para Canoas, na sexta eu tinha que trabalhar com programação, porque eu já trabalhava com programação. Mas como é que você começou a trabalhar com programação? Dentro do Grêmio Niterói, tinha um segurança que precisava de um site para empresa de segurança dele. E aí ele não tinha ninguém. Eu, na época, já tinha começado a estudar um pouco sobre esse mundo e tal, esse universo. Meu irmão que disse, tu tem cabeça para isso, por que tu não faz isso? E ele que me deu um empurrão inicial, né? Que legal. Muito legal. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3. Eu tenho um irmão, eu sou o mais velho, eu tenho um irmão que é 1 ano e meio de diferença, e as gêmeas, que são 7 anos de diferença. E aí meu irmão me disse, e aí eu ofereci pro segurança para fazer o site da empresa dele. Daí, imagina, o cara com 30 anos, 40 anos, chega um gurizinho ali de 18 anos, faça teu site, eu faço teu site. E eles confiam, né? Tipo assim, não, ele confiou. mais novo, assim. Não, ele confiou assim. A tecnologia que usava era Flash na época. Era uma programação que era animada, assim. E a programação essa, tipo, eu fiz o que ele pediu, entreguei para ele, cobrei na época acho que foi bem caro, assim, foram uns R$600. Na época era muito dinheiro. Na época você lembra quanto que era o salário? Eu me lembro que eu trabalho desde os 14, então o salário que eu ganhava com 14 era R$250.
Então era essa média, assim, tipo, Então o salário mínimo era R$ 250, tipo isso. tipo isso, 250, R$ 300. Então eu cobrei uns 2 salários mínimos, que foi os 2 meses que eu demorei pra fazer Hoje seria tipo R$ 3 Nossa, mil. hoje eu teria uns R$ 3.000 Porque, tipo, 3 salários pra mínimos. fazer o site do jeito. Que E chique. era tipo, era uma animaçãozinha meio besta, assim, um formulário de contato, deu. Não, mas é difícil, né? Ninguém nem sabe começar Não, naquela época. naquela época, eu particularmente não conhecia ninguém da minha volta assim que faria isso. E Entendeu? você demorou 2 meses, tipo, 2 pra aprender. meses. Mas eu não sabia, né? Você aprendeu. Esse foi sempre o diferencial. O impulso foi Foi, aprender. foi aprender. Claro, depois eu vim buscar curso, fazer Uhum. curso, mas depois de muito tempo, né? Tecnólogos e coisas do tipo. Até tentei fazer faculdade, mas daí eu cheguei no primeiro semestre, me cadastrei na faculdade, fui fazer a faculdade, cheguei para o instrutor do curso e disse, porque eu já trabalhava na época, né, numa empresa que tinha programação e tal. Uhum. Quando é que a gente vai aprender a fazer isso, isso e isso? Não, isso aí Você já sabia? só no teu pós, só no teu MBA, só se tu fizer um curso. Eu disse, mas por que eu tô aqui então, sendo que, né, entre aspas, o que tu vai iniciar inicialmente eu já sei. Daí ele disse, não, é que tu vai rever, a gente vai modelar por baixo, coisa do tipo, e a gente vai rever o que tu vai aprender, né? O que realmente é a programação desde o início. E aí, Bruxo. demais, demais, demais. Eu me lembro de sair triste, assim, Era quase particular? chorando. Era a faculdade pagar, era particular, eu ia pagar. Não, brochei demais, saí chorando na Você faculdade. estava muito à frente do que Eu já tava no mercado de trabalho, entendeu? Então eu já sabia o que as empresas precisavam, a faculdade não ia me entregar. Daí eu acabei optando por continuar trabalhando, obviamente. E depois eu vim fazer um tecnólogo daí focado realmente no que eu precisava pro momento. Que se perguntar, a programação é muito dinâmica, né? Hoje a gente faz uma coisa, daqui a 6 meses pode ser diferente, ainda mais agora com inteligência artificial. Vai ser E muda os mais, códigos. nossa, demais. Uma coisa que o Rômulo fala que eu acho que compactua bem é que, tipo, a lógica é a mesma. A lógica, tipo, o pensamento lógico, ele não muda. Mas muda as linguagens, as formas de usar aquilo. Não. Tanto é que tem cadeiras de lógica de programação dentro da faculdade que é como se fosse um curso de administração, né? Aí tu vai fazer um curso de administração, vai ser para todas as empresas aquele curso, né? A programação também. Tu vai fazer a lógica de programação, ela vai atingir todas as linguagens, entendeu? Eu ganhei de uma outra amiga, uma amiga mesmo, eu ganhei um curso que ela fez da Microcamp em São Paulo. Eu ganhei esse curso em forma de livro. Então eu tinha muito conteúdo para ler, mas para praticar, eu praticava no serviço daí, entendeu? Então esse livro, esse curso que eu fiz, me ajudou mais do que a faculdade na época, porque ele já era mais objetivo, entendeu? Ele já falava sobre algumas tecnologias que eu já estava praticando, coisas que eu precisava saber. Ele acabou ajudando. Foi o início. E ali eu descobri que eu podia aprender de outras formas, não só na faculdade. E aí eu comecei a comprar mais livros sobre o conteúdo, entendeu? Mas você não fazia faculdade nessa época? Não. A faculdade em si nunca fiz. Eu fiz um tecnólogo depois de 5 anos trabalhando. Mas não recomendo, não recomendo. Isso funcionou para mim, no meu modo de interpretar, no meu tempo, nas escolhas que eu fiz na vida, sabe? Na oportunidade que eu tinha de trabalhar e aprender ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu trabalhava com um amigo, a gente começou o negócio praticamente juntos, assim, ele começou um pouco antes, mas eu entrei no início com ele, então, tipo, ele não sabia, ele também não sabia, eu era o que aprendia mais rápido, então eu praticamente aprendia e fazia, ele era bom em vendas, então né, eu uni o útil ao agradável. Mas não é o que eu recomendo. Ainda mais hoje em dia, que tudo se modernizou. Então pode ser que hoje em dia tenha, sim, faculdades, né, com um bom currículo, assim. exatamente, entendeu? Exatamente. Não posso trazer a minha realidade para sempre. Atual. Exatamente. Até porque eu não faço ideia de como é que tá as faculdades hoje. Então. Daí eu comecei a aprender, sempre como desde criança eu sempre, né, já tinha esse pensamento de autodidata, de saber como funcionavam as coisas, para mim sempre foi normal isso. E o bom também que eu vejo é que você praticava, né?
Você não só lia o Sim, livro, por exemplo, sim. você lia o livro e já E já fazia algo praticava, é. E era uma prático. outra forma E vida de real também, né, que não é é, só, tipo, exato. prática de exercício do livro, é prática da paulada da vida mesmo, né. Uhum. E tipo, ler agora para fazer agora, entendeu? Uhum. Eram coisas desse tipo, o cliente esperando ficar pronto lá, a gente tinha uma empresa de vendia site imobiliário. E aí a gente criou um sistema para gestão de imóveis, isso em 2010, né, Nossa. 15 anos atrás. E aí a gente, na época não existiam esses sistemas que hoje em dia tu dá um Google aí, Rapidinho, né. aham, não, é infinitas páginas de sistemas que tu pode contratar, entendeu? De soluções que tu pode contratar. Sim. Antigamente não tinha isso. E aí a gente fazia essa gestão de imóveis para essas empresas. E aí eu comecei na programação. Então você trabalhava, aí quinta e sexta. Quinta eu tocava, quinta eu trabalhava de dia, ia tocar de noite, voltava na sexta, trabalhava e às vezes fazia festa daí particular no final de semana. E daí eu comecei a ter meu som, minha aparelhagem de som e coisa do tipo, é. E aí E você teve uma crise de identidade e falou: "Isso não é pra mim". exato, comecei a ficar cansado, assim, Ah, porque realmente, né, cansativo. exaustivo. Eu tinha que, por exemplo, na época eu não tinha como 17 anos, 18 anos, recém, né, não tinha condição, não tinha carro, tinha que estar dependendo, às vezes ia fazer uma festa particular, tinha que estar dependendo ou de contratar alguém para levar o equipamento, porque eram, tipo, já cheguei a ter 10 caixas de som, uma aparelhagem grande, assim, de fazer festa. Quase um caminhão você precisava. É, entendeu? Exatamente. Pegava, muitas vezes pegava, assim, ó, uma Kombi, tinha vezes que não dava. E aí, mas foi pouco, foi curto esse tempo, tá? Não foi Uhum, muito tempo, porque logo me encheu o saco e eu uhum, desisti. Desisti não, deixei de fazer porque era aquilo que eu já cheguei no ponto da escolha. Ou uhum. escolhia isso, que ia me levar para outros lugares, Sim. mas é que era um lugar muito incerto, né? Uhum, Eu não me vejo hoje em dia tocando, continuar tocando em festa, em coisas do tipo, né? Desde aquela época, né? Ou eu seguia fazendo o que eu fazia e que realmente quer, né? Entre escolher ali o que realmente dava, era gratificante, é tu ver um monte de A, B, C, D mais vírgula, Hum. se tornar algo visual, sabe? Uhum. Ah, Isso é mágico mesmo, né. é, Fecha colchete, abre colchete. é. E dá erro, e onde é que tá, às vezes é um ponto fora do Nossa, lugar. isso aí dá raiva. Fazer todo o código, erro. Erro. Olha. Ih, já passei, teve erros que já passei horas e horas e horas e E horas. tem, tipo assim, eu não sei se é hoje em dia, mas eu lembro de que tem pessoas próprias na programação, elas só fazem isso, né, só de Só procurar erro. identifica erro, aham, otimiza código. Hoje em dia não tanto, mas antigamente eram vagas, tinham vagas para isso. É. É. E aí, como é que foi essa virada de chave? Depois que você começou a se dedicar mais para programação, aí você começou a estudar mais, trabalhar mais, e aí, como é que você saiu? Você trabalhava CLT, né? Você trabalhava CLT. Como é que você saiu do CLT para o CNPJ? Teve um momento antes, eu diria, que é entre fazer talvez uma coisa aleatória só para ser Uhum. uma ponte. Eu trabalhei numa empresa de animação de festa de criança, muito grande aqui na cidade. E eu fiz um sistema para eles, né, sempre na programação e tal. E a gente abriu, e eles começaram a ter oportunidades de atender o marketing direto, esses panfleteiros e coisas do tipo, de uma incorporadora de São Paulo, aqui na cidade de Canoas e em Porto Alegre, que é a Uhum. Viver Incorporadora. E eles começaram a pegar bastante trabalho, claro, foi um trabalho de formiguinha, assim, pegar primeiro, né, um trabalho micro, e no final das contas, essa empresa de animação infantil teve que ser convertida em uma agência tipo, de marketing, porque nós começamos a cuidar do marketing da região sul inteira dessa incorporadora aqui que era Pela de São Paulo, pela proporção que tomou. pela proporção que tomou e pela qualidade do nosso trabalho, pela qualidade do Uhum. que a gente fazia aqui. Então cuidava dentro do marketing direto e marketing de divulgação, coisas do Uhum. tipo. Nós cuidávamos, eles nos contratavam para a gente fazer aqui no Sul. Já fui para Curitiba para fazer lançamento de empreendimento em Curitiba, em Florianópolis, essas coisas.
aqui em Porto Alegre, aqui em Então Canoas. esse foi o primeiro contato seu com marketing, Com digamos. marketing, é. Foi em que ano? Nossa, isso foi em 2012, 2013. Isso, É, muito tempo. muito tempo, cara. É. E, tipo, as coisas muito pertinhas, assim, uma da outra, Uhum. né? E, Mas qual sistema você fez pra ela? O próprio sistema de então, divulgação? quando eu entrei nessa empresa, eu entrei porque eu estava precisando mesmo, um outro momento bem complicado na vida. Sempre fui separado do meu pai, né? Depois que ela se separou, nunca voltaram e tal. A gente passou por bastante dificuldade e acabou de uma pessoa próxima nossa, meu irmão tendo problema com drogas. Então passou uns 10 anos Nossa. com uma situação muitíssimo complicada de casa, assim, por exemplo, ah, eu ter uma coisa de noite e de manhã aquela coisa não existe mais porque tinha levado, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, ele está super bem. Foi um momento que foi difícil para ele também, dá para entender. Uhum. A separação do meu pai e da minha mãe, Nossa. falta de apoio, Uhum. juntou briga na escola, sabe? Até talvez um próprio distúrbio, como um TDAH, um autismo, uma bipolaridade, que meu pai Uhum. hoje em dia a gente sabe que é bipolar. Oh. Então podia ser que ele também fosse na época, né? Ou ainda é e tal. Mas só que como era criança, naquela época, ainda mais para minha mãe, Antigamente não entendia isso. A pessoa era muito agitada, ela é hiperativa. é, Não tinha essa não coisa de tinha, TDAH. não tinha essas subdivisões e nem também o cuidado, pelo menos da nossa parte, da nossa família, não tinha esse cuidado de tentar entender o porquê, sabe? Sempre tipo, é por causa disso, é porque é criança, é porque, entendeu? Antigamente era mais assim. É, É mania, a mãe que colocou exatamente, a mania, mãe que colocou mania, ou tipo, né? sem pensar que é uma própria personalidade. Podia ser, exatamente, ou podia ser até um distúrbio, né? Um distúrbio Algo mais da sério. personalidade. Até porque, tipo, tinha coisas que aconteciam que minha mãe nunca ensinou a gente a ser ou a fazer, entendeu? Então, tipo, podia sim ser um distúrbio, mas não tinha esse entendimento que hoje em dia tem. Sim. E aí surgiu a necessidade de trabalhar de qualquer jeito, em ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos por fora, surgiu a oportunidade de fazer um sistema para essa empresa, sistema de locação dos brinquedos, dos produtos, dos serviços deles. Eu fiz, eles gostaram, me contrataram, daí eu saí de fazer festa e coisas do tipo. Comecei a entrar na empresa, eles começaram a atender essa incorporadora, montamos a agência de marketing aqui, e aí começou a alavancar o negócio. Depois disso, a agência começou a bombar, eu vi que não ia ter muito crescimento dentro da empresa, não, né, não estava muito estabilizado, as pessoas não tinham conhecimento de como realmente era um negócio, eles não eram administradores formados, então muita coisa que se fazia, era uma empresa familiar, então muita coisa que eles faziam era do achismo deles, sabe? Tinha necessidade de, de ganhar mais, na minha visão, né, dentro do que eu fazia e tal, coisas do tipo. E ali eu comecei a tomar outros rumos, em pensar em montar meu próprio negócio, coisas do tipo, e comecei a atender umas pessoas, umas empresas, dentro desse contexto de marketing e tal, por fora, que essa agência de publicidade negava. Ou seja, eu falei com o dono, né, o dono meu amigo de infância, me conhece desde 5 anos de idade, me deu curso de dança, de dança aqui na cidade. Então, eu acabei ele acabou me passando alguns trabalhos de algumas empresas que eles não atendiam mais, Não entendi por quê. porque eles não tinham mais, disponibilidade para fazer. Tinha uma empresa de logística aqui, que eles atendiam e surgiu a necessidade de fazer uns materiais publicitários, eles não queriam fazer, e me deram a oportunidade de fazer. Que daí foi quando eu comecei a ver esse caminho de publicidade também, não só do marketing. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos, coisas do tipo. Conheci o meu amigo em comum que eu tenho com o Homer, que é o Maurício, que mora aqui em Canoas. Eles tinham aberto, ele e o Homer tinham uma agência de publicidade. O Homer começou a agência de publicidade, chamou o Maurício me chamou, e aí a gente se conheceu. Legal. E aí aí eu fiz um CNPJ, porque os três tinham CNPJ lá dentro, que até então o modelo da agência era assim,
Quando tinha um serviço que eu era para ser, eu fosse o prestador, eu gerava nota, eu fazia isso, né? Mas cada um dividia, tinha uma parte, por exemplo, se o Rômulo fosse o atendimento, ele podia muito bem ser o atendimento do meu cliente, eu dava uma parte, uma porcentagem do valor para ele que eu recebia, e a gente se trocava serviços, entendeu? E É uma ideia deixava, muito boa essa. nossa, e ainda assim deixava 10, 15% para a agência. Então, tipo, não tinha como dar errado, é matemática, entendeu? Matemática. Isso é um ótimo modelo de negócio. Muito Eu bom, gosto muito. funcionou por muito tempo e ainda funciona hoje, funcionaria hoje se fosse aplicado de novo. Sim. Ainda mais para quem quer começar assim, sabe? Uhum. Quem quer começar, talvez para empresas grandes, né, com grande faturamento, não É, faça mais sentido, mas para quem quer começar. para unir essas expertise funciona muito. Isso. E para ser justo, né? Para Sim. equilibrar ali, às vezes uma pessoa faz um pouco mais do que o outro, coisa do tipo. A pessoa ganha mais. É, exatamente. É mais. E aí, Meritocracia. depois do CNPJ, aí essa empresa acabou que durou. Não, ainda a agência de publicidade que nós abrimos Já ainda existe. Né? Ficou com o nosso outro sócio, E ela ainda tá de pé. ainda está de pé, União Criativa. Ainda. Chama a União Criativa aí? União Criativa ainda, tu conhece? O Romer já deve ter falado diversas vezes da União Aham. Criativa. Ainda é o mesmo nome, tem seus clientes. O Homer saiu, né? A É gente. um legado de vocês, né? É um legado. Um legado. Ele foi o primeiro a deixar a União Criativa Uhum. para viver o sonho dele, que ele também sempre foi sonhador, né? Eu falo isso para ele. Sim. Só que ele precisava do empurrão, e aí eu acabei dando esse empurrão para ele. Dei esse apoio para ele, né, dentro da empresa e dizer, pô, cara, não faz sentido tu estar mais aqui, a gente está mais te atrasando do que do que te ajudando a crescer, tu tá com foco em outras coisas, tu tem outras oportunidades, outras, né, janelas de negócio. Vai, cara, vai viver teu sonho. A mãe dele já morava nos Estados Unidos, então, né, por que não? Eu disse, cara, se eu tivesse a chance, eu sempre quis de pelo menos chegar perto né, da chance que tu tem, e tu não vive isso, tá lá, não vivo. Claro, tem os motivos dele, né? Sim. Mas foi. Daí ele sabe disso. Ele disse, não, no dia que eu tiver a chance, eu vou, né, meio que retribuir esse favor. E aí foi que ele retribuiu bem, convidando para chamar, para trabalhar lá no Nômade Milionário. E você começou no Nomad, vamos recapitular esse momento. E aí que eu te conheci, em 2023. Você começou no Nomad para consertar um problema de robô, não foi? Teoricamente. Não, era para montar o computador, né? Teoricamente, Surgiu um teoricamente, assim, eu sei, o Homer sempre foi bom de estratégia. Eu sempre fui bom de estratégia, no meu ponto de vista, obviamente, né? Eu sempre fui bom de estratégia e o Homer também. Então, obviamente, a gente se conversava, né? Pô, eu quero oportunidade, não importa se eu vou ir pra varrer, entendeu? Pô, tá do lado dessa galera que tá, assim, um passo à frente do mercado, que tá, né, que tá puxando o carrinho onde todo mundo tá atrás. Para ter um conhecimento, para sair da minha zona de conforto, para conhecer outros modos de negócio, outros pensamentos e tal. Cara, quero estar aí, né? Quero, aceito. E o Homer viu a oportunidade de fazer alguma coisa no computador do Thiago. Sim. Tá? Mas dentro disso, eu já tinha mandado meu currículo, né? Mandei meu currículo né? Já tinha conversado com o Eduardo, já tinha conversado com o Camose, acho que até contigo tinha conversado de início, assim, questão de alguns trabalhos que eu ia fazer, já dentro de ethical hacking, porque o Thiago sabia que ia surgir algumas piratarias, e para combater isso, que a gente combateu muito no Nomad. Sim. Então, eu meio que entrei para fazer isso, né, do computador do Thiago, também para fazer essa parte de segurança da informação. A gente chegou a derrubar 8, 9 sites piratas, desativar alguns desativava e voltava, era uma guerra, né, um cabo de guerra. Cara, pra fazer coisa ruim, os caras não medem esforço, né? Não Como é mede que o esforço. pessoal é inteligente, né, velho? Pois São tão pois inteligentes pra fazer as coisas. aquelas coisas fáceis, às vezes, esse é o problema, sabe? É. Querer encurtar o caminho acaba prejudicando. Mas não vem o caso. Encurta o caminho enquanto o hack lá no meio. É a vida, né? Sempre vai ter um mais forte que a gente, então
E aí comecei, né? Comecei Eu lembro que essa surgiu um robô do oportunidade. nada. Precisamos de um robô. Daí no Nômade, entrei no segundo dia, tinha caído no primeiro dia, caiu o carrinho, né? Porque Sim. teve o ataque, teve um ataque hacker pesadíssimo mesmo. Entrei, resolvi as brechas, né, que eu tinha identificado que estavam abertas e tal. Tanto é que a gente não teve incidente nenhum mais depois, graças a Deus. Teve uma hora que chegaram a ter 28 mil, vamos arredondar para 30 mil e-mails para serem respondidos. Nossa, que calma. E aí eu vi que um monte de gente estava reunida numa sala, porque até então eu estava lá dentro para ver um computador, não fazia parte daquilo lá. E eu, né, o oportunista, óbvio, entrei na sala, sentei no meu cantinho e fiquei quieto. Uhum. E eu vi que, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai responder? E não contrata o fulano que tem 10 pessoas num call center. E eu disse, não, peraí. Aí aquilo começou a me agoniar, sabe? Tipo, não, pô, eu tenho o que vocês querem. Não sabia como falar. Teve uma hora que eu disse, tá, já era. Se eu for xingado, se me mandarem embora, pelo menos eu falei. Eu disse, não, peraí, o que que vocês estão querendo? Não, a gente tem isso. A gente precisa responder 20 mil e-mails. 30 mil e-mails, a gente não sabe como, tem que ser automático, não posso botar ninguém. Eu disse, não, mas por que vocês não fazem um robô dessa maneira, desse jeito? Porque até então eu tinha trabalhado antes, eu montei uma exchange de criptomoeda com um outro sócio meu, em Campinas. A gente montou uma exchange que tinha inteligência artificial, era uma inteligência artificial que ele montou para fazer algumas compras e vendas, assim. Nós montamos essa exchange de criptomoedas e, uh, e dentro disso eu já estava dentro do ambiente de automação, de robôs, de bots e coisas do tipo. E aí eu disse, não, é fácil, é só fazer isso, conecta com aquele outro, dispara automático, né? Tem um controle ali para não entrar em spam, tem um limite de dias, né? Para né, não ser nada abusivo. Sim. Ah, Pra não ser bloqueado também. não ser bloqueado também, que era, né? Todo mundo precisava. Daí eu me lembro que o Thiago botou as mãos na cintura assim e disse, tá, em quanto tempo tu faz isso? Daí eu disse, pá, e agora? O que que eu falo, né? O que que eu falo, cara? Esses caras, pô, eu só via Pergunta gente difícil, inteligente. Não, só via gente inteligente. Tipo, todo mundo que tava lá era, entre aspas, os melhores da sua área, né? Até então, no Sim. momento, tipo, pra fazer o que a gente fez. E aí, eu me lembro de ser, eu disse, pá, se eu falar que vai demorar, que eu faço em 1 hora ou 2 horas, esses caras não vão querer. Eu disse, ah, 2 horas, né? Conheço alguém que faz só Aham, 30 segundos. eu conheço alguém que já tá pronto, uns negócios assim. Daí eu disse, cara, eu faço assim, ó, de 2 a 4 horas eu consigo te entregar. Daí eu me lembro que o Rômulo tava de pé, não o Rômulo, o Rômulo, e disse assim, não, peraí, quer dizer que tu tá me dizendo que em 4 horas tu resolve um problema que vai levar uma semana pra mim resolver? Ali eu vi que ou eu tinha feito algo muito certo, ou eu tinha me complicado muito. Nessa hora eu levantei a mão pro céu, graças a Deus, Senhor, chegou uma pessoa embaixo da gente. Porque tava uma coisa fora do. Não, fora não, tava, assim, ó, pra mim, que estava fora né, da visão de vocês, estava desesperador mesmo. E eu disse, pô, eu tenho a solução, só, né, não sabia a hora certa de falar, graças a Deus foi o momento certo de falar. Daí eu falei, não, mais ou menos isso que tu disse, né, em 2 a 4 horas eu resolvo um problema teu de dias. E aí ele pegou e disse, não, então, pô, o que tá esperando? Aí, Já come... não, meu computador estava desmontado, eles montaram meu computador, botaram uma mesa num canto pra mim, me trouxeram. Desmontado por quê? Porque o meu computador tava desligado, eu tava com o notebook, né? Não fui eu que fiz o meu cantinho. Já tava a cadeira, conseguiram a melhor cadeira da casa do Thiago, a mesa, me botaram uns 4, 5 energéticos em cima da mesa e disse, ó, daqui tu não sai, fecharam a porta e outro, assim, ninguém atrapalha o Aquila, e deu. E ali, depois de 2 horas e meia, começou a rodar o robô que respondeu em uns 4 dias esses 30 mil. Isso foi uma das coisas, né? Depois surgiu vários Não, robôs que depois, você fez nossa, que depois foram automatizou vários, horas, dias de trabalho de vários operários. exatamente. Que doido, cara. Como que é as coisas, né? E hoje você é cybersecurity. Hoje eu sou cybersecurity, tenho formação, tenho certificação para isso. Foi uma prova bem difícil, foi um curso bem extenso, bem difícil também.
tenho a certificação para isso, gostaria de trabalhar até mais dentro desse ambiente, mas ainda assim, o que eu faço hoje dentro da Billion para o Thiago, hã, é gratificante, né, Uhum. ainda assim tem muito cybersecurity, Uhum. mas, no futuro, num futuro não muito distante, ainda quero ainda mais com essa com inteligência Uhum. artificial, eu acho que ainda vamos precisar muito disso, muito. Mas resumindo, fala de uma forma para pessoas leigas entenderem o que é cybersecurity. É que cybersecurity é um termo muito amplo, tá? Porque dentro do cybersecurity nós temos diversas áreas, tanto para saber como atacar quando precisa, como se defender, como mitigar o que aconteceu, Uhum. como prevenir. Então, dentro da cibersegurança, nós temos essas áreas, entendeu? Temos uma área para ethical hacking, Hum. então temos essas subdivisões, sabe? Mas basicamente é garantir uma segurança online, hã, por mais que tu conheça ou tu não conheça essa segurança, prevenindo algumas brechas, sabe? Prevenindo alguns aplicativos momentâneos que possam surgir, Uhum. alguns vírus, como esses ransomwares que hoje tem aí, que instalam no teu computador, te bloqueiam tudo, e tu tem que liberar só por criptomoeda, coisas do tipo. Uhum. Então, dentro do cybersecurity, temos essas vertentes. Entendi. É como se fosse um outro lado da programação? Ou não tem a ver? Nada a ver? Não, tem sim, é tudo junto, não é nem são os 2 lados da programação, porque tem dentro da não só cybersecurity em programação, tá, temos diversas formas de segurança digital. Então, não Bancos. não necessariamente tu precisa programar, mas até tu colocar um CN o C divulgar o teu CPF em algum lugar ou para alguém é uma forma de segurança, entendeu? E encontrar alguém que te abra o olho para dizer: "Não, ó, esse teu dado que tu tá passando para essa pessoa, nesse canal, nessa situação, pode ser prejudicial para ti", entendeu. Hum. Então não necessariamente precisa ter uma forma de programação, mas a cibersegurança, claro, a palavra cyber significa que, né, que precisa estar online ali, Uhum. mas não necessariamente ligado à programação em si, entendeu. Bem legal, bem mais amplo do que eu pensava, eu acho, então. É muito mais amplo, por isso que não é difícil de resumir, assim. Para mim é difícil, né, pode ser que alguém tenha uma Uhum. uma forma mais fácil, mas Sim. dentro da minha cabeça, dessa forma de pensar que é muito amplo, é difícil de resumir numa E o que que você frase. acha que isso pode o que que você acha que a inteligência artificial pode impactar no nessa segurança online? É por não Impactar o saber? positivo ou o negativo? O negativo, tipo, para pessoas que não entendem, né, pessoas que não sabem. Bom, em questão negativa, temos, acho que para mim, 2 pontos principais. Uma é a própria inteligência artificial estando no início hoje, vazar algumas informações, como a gente tem diversos relatos, né, Uhum. que informações foram vazadas, coisas do tipo, conseguiu ser burlado, tal. Hã, e uma outra situação, que é tu estar confiando numa inteligência artificial e te expor para essa inteligência artificial, dando tudo que ela não precisa saber de ti, Uhum. entendeu? Por exemplo, tu não precisa falar para o ChatGPT qual que é o teu CPF, por Uhum. mais que em algum momento tu, né, tu queira fazer alguma pergunta específica para ele, no meu ponto de vista, esse dado ele vai ficar em algum lugar, ele Uhum. pode ser consumido de certa forma, entendeu? Uhum. Tanto positivo quanto negativamente, né. Sim. Acabando essa parte de cybersecurity, vamos falar sobre os seus filhos. Uhum. Ah, meus amor da minha vida. E aí? Hum. Sempre me vi sendo pai, não era o que eu queria, mas em um momento da vida eu sabia que era inevitável e que ia Uhum. ser uma coisa legal, assim, né, assim eu esperava, e Uhum. hoje é maravilhoso. Não é Hum. nem legal, chega a ser maravilhoso. Hã, a minha mais velha, a Sophie, antes dela nascer, antes uma semana antes praticamente da mãe dela saber que estava grávida e tal,
Eu sonhei que eu tava com. Eu sempre tive um sonho, e esse sonho. Eu creio que ele já se. Ele se tornou realidade, tá? Eu sempre sonhava que eu tava numa mesa, e do meu lado tinha duas menininhas, uma maior e uma mais novinha. A maior, ela tinha cabelo cacheado, e a mais velha eu chamava por Sophie. Teve uma hora que eu chamei no sonho de Sophie, que é o nome da minha filha hoje. E aí eu disse pra mãe dela o que aconteceu. Eu sonhei com uma menina, que o nome dela era Sophie. Que Uma semana chique. depois ela ficou sabendo que estava grávida. Quando foi feito o ultrassom, sabia que era uma menina e o nome já estava escolhido. Se não fosse Sophie, eu ia brigar até o final da vida, que ia ser o E é Sophie. Sophie mesmo? Sophie, é Sophie. Sophie. Você teve uma visão mesmo. Mais ou menos nesse nível. E no sonho, eu sempre tive esse sonho, que eu tava. Era uma casa branca, é uma casa branca. Eu não tenho mais esse sonho, depois de que algumas coisas aconteceram na minha vida, eu não tenho mais, nunca tive mais esse sonho. Era uma casa branca que eu entrava, era um gramado, como se fosse a casa do Finch lá em Minas Gerais, tá? Uhum. Sempre teve uma Ferrari vermelha na frente, Mentira. te juro. Eu conto essa história pra a Carol sabe dessa história assim, ó, Há há anos, né? anos. Antes mesmo de ir para casa do Finch, assim, era uma casa lateral, onde tinha um gramado num lado, o gramado era num lado e a casa era do outro, É idêntico, né? idêntico, só que era o contrário, tá? Tipo, a Meio que casa era espelhado. meio que espelhado. Na frente sempre teve uma Ferrari vermelha, eu atravessava a rua e nessa casa eu tinha essa visão de estar numa mesa com duas meninas, eu de pé, as duas meninas do meu lado, e uma mais velha que a outra. Que é praticamente o momento que eu tenho hoje, que a mais velha devia ter uns 8, 10 anos, e a menorzinha uns 3, 4. E hoje eu tenho, né, tenho duas meninas, a Carol tem mais 3 filhos, né, são meus filhos de coração, amo cada um do seu jeito. Uhum. E hoje a gente tem essa família grande aqui em casa. Os mais velhos não moram com a gente, só moram os 3 pequenos, ou seja, são 5 crianças. Hoje os mais velhos, a mais velha tem 18, mora com o vô dela, em outro bairro, e o outro de 17 também. Mas estão sempre aí. Como assim, cara? Você tava predestinado pra ser pai. Agora Uhum. só falta chegar a casa, Só ganhando falta. e a E Ferrari. a Ferrari. Eu falei esses dias pra ela, amor, tá faltando metade desse sonho aí. Vai dizer que você trabalhou com o Thiago e é Não, isso. é exato. Tipo assim, nunca parei pra ver, pra pensar se era minha ou se não era minha, entendeu? Mas sempre me chamou a atenção, porque, Mas se tipo, as filhas são suas e tá no sonho, a casa e a né? Ferrari também é sua. Exatamente, exatamente. Tem que ser, né? Pelo amor de Deus. Mas uma dúvida que eu sempre tenho, assim, quando eu penso, tipo, um pai. Um pai, uma mãe. A minha dúvida é como os pais enxergam eles mesmos dentro dos filhos. É uma coisa que às vezes eu fico pensando, quando eu tiver um filho, eu acho que eu vou ficar só fazendo isso, só pensando, nossa, eu também fazia isso, nossa, eu também pensava isso, nossa, eu também mexo a mão assim. Sabe essas Uhum, coisas? Que às uhum. vezes eu fico. Eu faço isso, nossa, seu olho. Igual quando eu vim aqui ontem, seu olho parece com o Com da da Cecília. Cecília. O seu nariz também é da Cecília. Tipo assim, eu fico fazendo isso, entendeu? Tipo assim, você é toda Cecília. Cecília e você são idênticos. Aí na Sofia eu penso, não, o sorriso não é tanto. Mas o olho é um pouco, o jeito de olhar. Essas coisas que eu Uhum. fico pensando. Então, assim, como você, como um pai de duas filhas e também. Como que a sua personalidade também influenciou nos seus filhos de coração também? Porque Uhum, querendo ou uhum, não influencia o seu jeito de lidar, o seu jeito uhum, de. demais. Bom, é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Não é muita gente que. Olha, a primeira vez que estou respondendo essa pergunta. Sendo. Nunca eu, mesmo não sendo pai ou sendo pai, nunca pensei em perguntar essa pergunta nem para minha mãe ou para o meu pai. Ou em se eles viam alguma coisa deles em mim. ah, mas eu tenho certeza que eles responderam do mesmo jeito, que sim, eu vejo muita coisa. Muita coisa. Tanto fisicamente, óbvio, Uhum. mas quanto em questão de personalidade, genética. Por exemplo, a minha mais velha tem algumas sensações que ela gosta que eu também gosto. Por exemplo, ela gosta de frio, eu amo frio. Se eu morasse, bom, eu já falei isso diversas vezes, se deixasse eu morava na Islândia, eu amo frio.
Eu amo a sensação de passar frio. Chega a ser, eu não sei explicar, não consigo explicar. Ah, mas a mais velha gosta de frio. A menorzinha não para quieta um minuto. Eu me vejo muito nela quando eu era pequeno, que, bom, coitada da minha mãe. Minha mãe deve ter sofrido, a minha mãe. Mas sim, eu vejo muito, muito, psicologicamente, assim, geneticamente, tanto meu quanto da mãe da minha mais velha, quanto da Carol, que é a mãe da Cecília hoje. E aí dá para enxergar, assim. Às vezes são coisas que a gente consegue ajudar, dizer, não, pô, tinha minha mais velha vive entediada. Mas também tem a fase de adolescência, pré-adolescência e tal. Sim. Vive entediado. Nunca tem nada para fazer, nunca quer fazer nada. Eu era a mesma coisa. Eu ficava perguntando para minha mãe de 10 em 10 minutos, mãe, o que eu posso fazer? Ela faz a mesma coisa. Ela não Pai, consegue ficar parada. ela não consegue ficar parada, só que ela também não, ela meio que não quer arranjar o que fazer, porque dentro da cabeça dela ela já fez tudo que ela podia fazer. E eu falo isso porque era isso que eu pensava quando eu perguntava para minha mãe, entendeu? E aí o que acontece? Eu, de vez em quando, tenho que estar inventando coisas para ela fazer, os negócios. Que minha mãe fazia isso. Então, tipo, eu vejo muito de mim, tanto nela quanto na pequena, e nos de coração também, mesma coisa. Assim, de personalidade, de molde. Por exemplo, o Guilherme, que é o segundo mais velho, ele hoje trabalha com programação. Entendeu? E ninguém da família dele. O pai dele é pintor, o vô dele é construção civil. Então, tipo, ninguém da família dele faz isso. Então, com certeza foi influência dele ver eu mexendo, né? Porque a gente tá junto há 8 anos já. Então ele vê, vai fazer 8 anos. Então ele vê que eu vejo que ele viu, ele me vendo, né, trabalhar ali muitas vezes na frente do computador e coisas do tipo, influenciou ele. E Legal. a mais velha também vive me pedindo conselho. Hoje estava perguntando o que ela podia fazer com as coisas dela. Tipo, ela faz lá as maquiagens, né, e sobrancelha, em como divulgar dentro do que eu sempre consigo. Eu sempre fui uma pessoa assim, ó. A vida me deu muitas oportunidades, mas para mim fazer sozinho. Eu nunca. Foram raras situações em que eu tive a ajuda de outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então, de certa forma, eu quero passar isso também para eles. Essa independência. Essa independência e mostrar para eles que eles conseguem também. É só se esforçar um pouquinho, que nem eu já disse para os 5 eu já falei, até para pequenininha de vez em quando eu falo, minha filha, se esforça, não tá conseguindo agora, tá doendo, tá com fome, tá cansado, faz mais um pouquinho que daqui a pouco acaba e depois vai ser gratificante, porque tu vê que tu conseguiu, sabe? Independente se teve ajuda, se não teve ajuda, tu conseguiu. Isso tem muito no livro do David Goggins. O David Goggins, não sei se você conhece, mas é o cara que correu 300 quilômetros. Pouca coisa. E aí, nesse livro, ele conta, tipo assim, quando você acha que você usou toda a sua capacidade, você só usou 40%. Olha, foi bem específico. Ai, 40% me deixou até triste agora, porque olha, 60% eu não usei. Então. Aí, tipo, Aí ele fala nesse sentido, exatamente nesse sentido. Posso até te mandar depois. Faça só mais um pouco pra você ver. Aí depois vai vir essa gratificação. Cara, você conseguiu. Você foi muito além do que você. Aí ele bateu o recorde, né? Que legal. Depois, Nossa. deixa eu passar a história dele. Não manda, mas sim. Então, mesmo, e sem ler em lugar nenhum, tipo, sempre foi de mim, pelas situações que a vida me proporcionou, né? Que de certa forma pode ter sido momentos ruins da minha vida, mas que eu sempre, que nem linkando com o que eu falei, tudo é aprendizado, tudo é aprendizado, a gente pode aplicar. Hoje em dia, tudo que a gente aprendeu, um dia a gente vai aplicar, uma coisa que a gente passou há um tempo, um dia vai ser útil, inclusive com questão do meu irmão lá, que teve problema, isso e outro, eu vejo que muita coisa ruim que aconteceu comigo, eu nem digo com o restante da minha família, mas comigo, hoje eu consigo me gratificar ajudando as outras pessoas. É até uma coisa assim que quem passa por isso
às vezes não sabe que tem ajuda, que outras pessoas também passam. Então, sempre é bom pedir ajuda, sempre é bom falar, Isso é uma sabe? coisa que é difícil também. Muitas pessoas, elas não pedem ajuda. E a gente não pedia ajuda. O dia que eu descobri que eu podia pedir ajuda sem ser julgado, outra coisa, julgar. Se tu Uhum. vê, se tu não vive aquilo lá, não importa se é essa situação, se é qualquer outra situação, se tu não vive aquilo lá, não julga, não julga, tu não faz a mínima ideia do que passa na vida Uhum. ou na cabeça das pessoas para elas fazerem o que elas fazem, Sim. entendeu? Ou para elas serem o que elas são, ou para, né, acontecer o que acontece. Então não julga. Então, um dia que eu descobri que eu podia ser ajudado, nossa senhora, foi muito bom. E hoje em dia, eu gosto muito de ajudar pessoas desse tipo, porque o que eu passei de ruim, hoje em dia eu vejo e digo, não, faz isso que vai melhorar, faz aquilo outro, sabe? E também o processo, né? Aceitar que é um processo também, não é de uma vez. É aqui, Exatamente. depois ali. Não é do dia para noite, é um trabalho de pouquinho em pouquinho. Às vezes, tu dá 2 passos, volta 5, tem que recomeçar tudo de novo. Que entra dentro da programação E também, também né? tem, né, tudo, Você entra, faz tudo, não, deu né, tudo errado. Vou. do nada vem um, não precisa mais disso, vamos fazer desse outro jeito. Cansei de fazer coisas, os clientes dizem, não, agora eu quero desse jeito. Ai, acontece muito. Uhum. Agora vamos para as retas finais do podcast. Vamos dar um recap em tudo que você falou. Teve algum momento em que você se sentiu completamente perdido, mas depois percebeu que aquilo te moldou? Moldou. Uhum. Teve. Dentro do que a gente estava falando agora mesmo, a questão da dificuldade familiar, ah, isso me moldou muito, me fez muito ser o que eu sou, ter o caráter que eu tenho. A religião me ajudou muito, a igreja me ajudou muito. Eu sou extremamente grato à igreja e às pessoas, mas não de uma forma de fanatismo, não é fanatismo, pelo contrário, nunca fui fanático. Uhum. As pessoas que eu conheço também não são fanáticas por igreja e tal. É o que a gente acredita e tá tudo certo. Ah, mas muita coisa, assim, ó, muita coisa que aconteceu comigo me fez ser o que eu sou hoje, sabe? De questão de integridade, de perseverança e coisas do tipo, que é o que eu mais me identifico, assim, sabe? Sim. Não desistir nunca das coisas, sabe? Não deixar nada para última hora, não deixar nada para amanhã, sempre tentar me prevenir, né? Que também está dentro da cibersegurança, me prevenir para o que pode acontecer no futuro. Porque Sim. por muitas vezes na minha vida eu tive que me prevenir para coisas que iam acontecer durante meu outro dia e coisas do É tipo. uma mentalidade, se for ver, né? É um jeito Uhum. de pensar. É um jeito de pensar. É um jeito de pensar para É mim já inspirador. tomara que seja, porque É sim, porque como você aprende com o outro, como ele pensa, como a pessoa, de que forma a pessoa pensa, uhum. você aprende com o outro. Pense e age, porque eu sempre fui muito calculista. Isso pode ser até um defeito meu, né? Eu vejo às vezes como um defeito de às vezes muito pensar muito, planejar muito, acaba me consumindo muito mais energia do que o executar em si. Mas também quando eu executo do início ao fim, entendeu? Tipo, pensei tanto que já tá tudo certo na cabeça. Já tá o caminho Já tá tudo feito, tipo feito. assim. E enquanto eu fui me moldando, né, nesses períodos difíceis, eu fui analisando muitas vezes o que os outros faziam. Então, em diversas situações, tanto amigos na escola, por que que eles eram populares? Por que que eu sempre, né, estava lá num cantinho sem, né, foram raras as vezes, assim, que tinha poucas pessoas, sempre fui uma pessoa de muita gente na volta, por mais que eu não goste de falar, eu não gosto de conversar, eu gosto de ficar no meu canto, Aham. eu sempre tive muita gente na minha volta, de chegar, assim, em casa e ter amigos me esperando, e antes de eu chegar em casa, minha mãe tá aqui de prova pra. Talvez, tipo, na parte de trabalho você gosta de. Não, na vida, na Na vida. Na vida. vida eu sempre, assim, se eu tiver uma opção entre, hã, aparecer e ficar quieto, reservado, eu vou escolher a opção de ficar reservado. Certo, certo. Às vezes eu me forço, às vezes eu digo: "Não, tô demais, eu tenho que, né, tenho que dar uma volta mais parecida, coisa do tipo, tem que aparecer um pouco mais". Até mesmo no trabalho precisa, senão a gente fica sendo sempre jogado pra um cantinho, quando vê, some, entendeu, acaba o brilho, coisas do tipo. Mas muita das coisas que eu passei me fizeram ser o que eu sou hoje, graças a Deus. E eu sou grato por tudo, até as coisas ruins, É sou bom grato. isso, né? Sou grato, assim, porque eu fico imaginando: "Poxa, se eu não tivesse passado por essa situação,
quando eu precisei usar o que eu aprendi naquela situação hoje em dia, eu não ia saber como lidar isso. Eu ia precisar de ajuda. Assim, o que eu menos gosto é precisar de ajuda de outras pessoas. Uhum. Então, e também é outro defeito às vezes, né? Às vezes é muito mais É, fácil às compartilhar. vezes a vida faz isso, faz você pedir Uhum, ajuda uhum, pra te ajudar nisso, né? uhum. Fazer a aprovação que a gente veio fazer aqui no mundo. É, exatamente. Tem alguma história que parece pequena, mas que pra você foi um divisor de água? Novamente, sou grato pelas coisas negativas também que aconteceram. Talvez se eu tivesse ido para São Paulo e me tornado um piloto, hoje eu não teria a família que eu tenho hoje, entendeu? Não Hum. teria minha filha, não Uhum. teria minhas filhas, todos os filhos, né? Não teria as pessoas que hoje eu tenho na minha volta. Eu também sou extremamente grato por ter elas na minha volta, entendeu? Sim. Foi uma coisa pequena, foi assim, um simples não que eu recebi, É. né, numa coisa que eu queria, às vezes até uma coisa de criança, sabe, Uhum. quero ser astronauta, quantos realmente vão se É, tornar eu astronauta, queria entendeu? ser bailarina. Aí, ó, mas o teu sonho estava muito mais perto que o meu, né, estava muito mais plausível do que o meu. Ainda mais quando eu soube que piloto de avião precisava ser baixinho, que nem eu, né, eu tenho Sério? 1,68 m, piloto de avião não é muito alto, o cockpit é pequeno, Hum. geralmente piloto de alguma coisa, carro, Fórmula 1, né, não são pessoas altas, entendeu? Quando eu fiquei Nossa, eu sabendo nunca disso, eu tinha disse, pensado nisso. minha profissão é perfeita pra mim, perfeito. Legal. Às vezes a gente acha que vai viver uma coisa e vive outra totalmente diferente. Uhum. Já teve algum rolê assim na vida? Já, com a minha filha. É? A Sofia, a primeira filha, quando eu fiquei sabendo que ia ter uma menina, nossa, eu estava num momento muito aleatório da minha vida, totalmente contrário do que realmente, assim como acho que muita gente, É, né? Ninguém muito planeja, porque muda tudo, né? muda tudo, muda tudo. O Uhum. jeito de pensar, os meus planos que eu tinha para antes de ficar sabendo que ia ser pai eram completamente diferentes. Tanto é que ah, as oportunidades de trabalho que eu tinha antes se mudaram completamente depois que eu comecei a buscar outras coisas, entendeu? Até o seu discernimento para decidir também o Uhum. que você ia querer. Sim, sim, sim. Claro, a gente sabe que tem pessoas que não acontece isso, né? É, Simplesmente acontece e continua a vida do mesmo jeito, mas para mim foi muito mas você diferente, acha né? que você mudou? Você mudou por ser pai, você mudou? Assim, questão de responsabilidade, talvez em alguns fatores, não que eu fosse uma pessoa irresponsável antes, Uhum. mas ser pai me trouxe um pouco mais de movimento na vida. Hum. Além de me tirar da minha zona de conforto, não deixou eu voltar para minha zona de conforto, porque eu sei que tem alguém que depende de mim. Uhum. Então, o fato de alguém depender de mim não me permite eu parar. Inclusive, isso é uma das coisas que me motiva para mim não ficar cansado, não ficar doente, não ficar qualquer coisa do tipo, entendeu? Uhum. Eu não posso parar, não posso. Na minha cabeça, Sim. né? No meu pensar, eu não posso parar porque tem pessoas que dependem de mim e, tipo, elas não pediram por isso. Assim como Uhum. ninguém pediu para vir no mundo, É, para nascer, né? Então, tipo, é meio que sem sim, lógica tu exigir uma coisa, sendo que teu pai e tua mãe também não pediram para nascer, entendeu? sim. Então, não dá para pensar desse nível. Mas, tipo, como eu tenho responsabilidade sobre isso, não posso deixar depender, Uhum. entendeu? Então, É interessante pensar isso, né? Que eu já vi outras pessoas falar que também dá esse movimento, essa, nossa, depois eu fiquei muito mais, tipo, surgiu muito mais oportunidade, mas às vezes é o jeito que você começa a ver as coisas também, né? uhum, Ver mais as exato. Ver oportunidades. mais, é. Teve alguma amizade, treta ou viagem que mudou seu olhar sobre a vida? Quando eu era pequeno, eu não gostava de certos tipos de alimentos. Não sei se é por causa do autismo. Antigamente, quando eu era criança, eu não era muito seletivo para comida e tal. A gente foi viajar uma certa época, um certo momento com o pai, no final de semana, eu acho. Uhum. E aí a gente estava, meu pai entrou dentro da empresa, que ele ia descarregar o caminhão, e a empresa fechava no final de semana, só abria na segunda-feira. Uhum. E nós ficamos ali desde sexta-feira na empresa. Sexta-feira de noite, geralmente quem tem caminhão, assim, caminhoneiro, alguns têm a caixa no caminhão que faz a comida na própria caixa,
Pra não precisar depender de um restaurante ou parar em algum lugar. Pode parar em qualquer canto. É caixa tipo com fogão? Isso. Tem um fogão, tem um botijão pequenininho ali, que a gente aqui no sul chama de liquim. Não sei como é que chama, né? Botijãozinho mesmo. Muito bom, muito bom. Não é português, né? Liquinho? É, liquinho. Agora, por quê? Aí eu já não sei por quê. Aí o que acontece? O pai fez. A gente gosta de comer. O pai gosta de fazer arroz com charque, tá? O que é charque? Charque é uma carne. Carne de sol, tá? Hum. Carne de sol. Aqui no sul a gente chama de charque. E ele faz um arroz com charque muito bom, assim. Arroz, o charque, batata, bota batata em cima, a batata puxa todo o sal da carne, então a batata fica salgadinha. Batata cozida? Cozida, cozida. Aí. E a gente não gostava quando era criança, né? Arroz com charque, nunca explicaram pra gente o que é o charque e tal. Não sabia que era carne com carne salgada e tal. Daí ele disse: Não, vou fazer um arroz com charque pra nós. Ele botava cebola, as coisas que criança tudo adora, né? Não, vou fazer um arroz com charque pra nós hoje. Não, pai, a gente não vai comer. Não, vocês vão comer sim. Tá, resumindo, fez de noite, sexta-feira de noite, fez um arroz com charque. Não comemos. Eu e meu irmão, a gente não comeu. Não, pai, não quero, não gosto, não quero. A gente queria, não sei o que a gente queria. A gente não queria nada. Queria batata frita, eu acho. Tá, no outro fomos dormir com fome. Meu pai não deu nada pra gente comer. Claro, né? Justa causa, eu faria a mesma coisa hoje em dia. No outro dia a gente acordou tarde, tá? O pai fez um Nescau lá pra nós, um negócio assim, um chocolatado. Chegou no meio-dia, o que a gente vai comer, pai? Não, tem um arroz com charque que sobrou de noite, vocês não comeram, não vou botar fora esse arroz com charque. Não, pai, não vou comer arroz com charque. Não, a gente não quer, você não entendeu, a gente não quer. Não, mas ó, hoje é sábado, a gente tem amanhã ainda, a empresa aqui, eu só vou poder sair daqui de dentro na segunda-feira ou domingo de noite, que é quando eles vão descarregar e a gente vai embora. Então, é isso que tem pra comer. Tá. Não comemos, tá? Mais um Mais um almoço, não comemos, ficamos com fome, eu e meu irmão, os dois juntos, empenhados na casa. Passou a tarde, meu pai não deu mais nada pra gente comer, não, ficou brabo, brigou com a gente, pô, fiz à toa e tal. De noite, eu e meu irmão, a gente tá se conversando, né? Não, de noite agora ele vai fazer outra coisa, a gente come, né? Só esperar mais um pouquinho. Tá, chegou de noite. Tá, pai, e aí? O que vai ter pra comer hoje? Ele começou a falar assim: não, o arroz com charque que eu fiz ontem, como não tem geladeira, né? A gente não pode comer mais. Eu e meu irmão, a gente se olhou assim: que bom, né? O que você vai fazer então? Não, aquele arroz com charque eu vou botar fora, só que sobrou charque. Então eu vou fazer arroz com charque de novo, te juro, te juro. Resumindo, ele tava cortando o charque, tava eu e meu irmão pegava a carne, porque até então é carne de sol, tipo, não tem. Pode comer crua, né? Ele cortava a carne, a gente não deixava nem ele botar no negócio pronto, a gente ia comendo a carne que ele cortando a carne de tanta fome. Pra ele Fez. Não, de tanta fome que a gente tava, porque já fazia 24 horas que a gente. Pra criança ficar 24 horas sem comer, tava um rombo no estômago. Ele fez o arroz com charque, olha, eu acho que eu comi umas 4 vezes, eu repeti umas 4 vezes. E assim, ó, tava delicioso, delicioso. Hoje em dia eu faço arroz com charque só por causa desse momento, só por causa disso. Porque, assim, ó, foi muito boa essa história, assim. E realmente tava muito bom, muito bom. A gente aprendeu a comer na marra o arroz com charque. E é uma comida boa, né? Vocês não comiam porque não queria mesmo ou porque não tinha experimentado, não sabia o que era? Não, então, ele nunca tinha feito arroz com charque, assim, para nós comermos, né, enquanto estava na viagem, a gente sempre comeu um pouquinho em casa, mas talvez porque a mãe fazia de uma forma diferente, ou deixava um pouco mais salgado, e outra porque a gente não entendeu realmente o que era, é que ele temperava com cebola e essas coisas, a gente não gostava. Em casa a mãe fazia, mas não botava cebola, não botava legume, verdura, essas coisas, sabe? E ele botou. E a gente comeu com tudo, nem Legal. via se tinha, se não tinha. Então o arroz com charque tem história. Tem história. E tradição. E tradição, exatamente. Tradição. Tradição da família. Ótimo. Chegamos agora no quadro Humilhação Gratuita. Esse é o momento que você se entrega. Conta aquele momento vergonhoso, constrangedor, que fez você cavar um buraco, mas hoje você consegue contar rindo. Não é
Não é humilhação que você leva pra terapia, é humilhação leve, entendeu? Nossa. Que hoje você pode rir. Tem uma humilhação gratuita e bem gratuita mesmo. Porque meados de 2013, saindo daquela agência de marketing que eu tinha aqui, que eu trabalhava aqui, eu passei numa entrevista de emprego numa empresa lá em Porto Alegre, que era uma franchising de advogados, franquias de advogados, e eles faziam revisão de tributo federal. Imposto que as empresas pagam, que elas não precisavam pagar, o governo aceita, eles fazem um cálculo sobre esse imposto, e se a empresa tem direito de receber o dinheiro de uma restituição, eles recebem essa restituição. Essa empresa é especializada, ainda existe essa empresa, o Grupo Estúdio agora, era Estúdio Fiscal o nome na época. E eu passei na seleção de emprego dessa empresa. Né? Eu passei na seleção, não. Estava indo fazer Você estava. a entrevista de emprego, tá? Para passar na seleção. Eu sempre fui um cara que transpiro demais, tá? E na época não tinha carro, então era trem, era ônibus. Eu peguei, foram um trem e 2 ônibus para chegar lá, tá? E era um dia muito calor, muito quente. E para ajudar, a empresa era em cima de uma rua que era uma lomba, e era a lomba para cima, não era a lomba descendo, era subindo, tá? Claro, nada comparado àquelas lombas de Minas Gerais, mas, por favor. Mas era íngreme. E era comprido também, tá? Era uma subida comprida. Não, aqui comprido, abre aspas. Comprido aqui é tudo, né? Você vê o shopping e o shopping nunca chega. Porque é sempre comprido. Você anda, vê o shopping e não chega, entendeu? Lá em Minas você vê quando tá chegando mesmo. Não, tu vê quando tá em cima, depois tu desce o morro, tu não vê mais, aí tu esquece que é o shopping, aí tu sobe de novo e por aí vai. E aí eu cheguei, né, nesse dia de calor, cheguei lá na frente da empresa, só que tava transpirando demais. Então, E tava quente. E tava quente, era tipo 1h da tarde, assim, no ápice do sol, e tava quente, e eu parei na frente da empresa, né, pô, agora eu vou me recompor pra entrar na empresa, porque eu tô, né, suando, pingando suor aqui, tô ali me ajeitando, limpando o rosto e tal. Levei uma mochila, dentro da mochila tinha uma toalhinha, porque já imaginava que eu podia suar e tal. Precavido. Fui social, né, pra entrevista, porque era uma empresa de advogados, então foi me pedido para ir social. Nossa, isso sol de social. Nossa. E aí, eu tô na frente da empresa, me limpando, me secando, me ajeitando. Só que eu tô parado na frente da garagem, da garagem do estacionamento, da empresa, tá? E eu não vi que tinha uma BMW atrás de mim, esperando eu me secar. E tava lá, e parado, e o cara não buzinou, o cara simplesmente, o portão tava aberto, ele tava vendo toda aquela cena, eu de costa, me secando, e passei perfume, tal, me ajeitei, olhei umas 5 vezes o relógio pra ver se tava no tempo e tal. Quando eu me virei, tava o cara que assim, parado, daí me olhando, não falou nada, era uma BMW, tá, saindo da empresa. Daí eu me virei, né, a gente se olhou assim, né, eu disse, pedi desculpa, né, pô, desculpa, não te vi, podia ter falado, né, daí ele disse, não tem problema nenhum, Nem sei quanto tô tempo com tempo, eu nem sabia quanto tempo, não consigo nem idealizar quanto tempo eu fiquei lá trancando do cara. Tá, daí eu pedi desculpa, entrei na empresa, sentei, eu falei com a recepcionista, sentei, a moça avisou, não, o diretor da empresa tá chegando, e aí assim que ele chegar, ele conversa contigo. O diretor da empresa chegou. E aí eu entrei na sala. Quando eu entrei na sala, sabe quem é que era o diretor da empresa? O cara da BMW. Meu Deus do céu. A primeira coisa que eu olhei nele foi isso, foi muita vergonha. Pra mim foi muita vergonha ali. Assim, eu fiquei olhando assim, eu não sei se a primeira frase eu não sei se eu dou risada, se eu peço desculpa aqui, não sei o que eu falo agora. Mas assim, ó, deve ter sido bem constrangedor. Daí a primeira coisa que ele me falou assim, disse, cara, eu nunca vi uma pessoa tão preocupada com a apresentação para entrevista, para vir receber um sim ou não, ou falar sobre, né, a proposta de trabalho e tal, que nem tu. Eu disse, claro, tu nunca ficou parado 5 minutos atrás de uma pessoa para ela se arrumar, né?
E daí ele disse, não, é verdade. Daí ele fez lá meia dúzia de perguntas. E no final ele disse assim, cara, pela tua atitude em te preparar, tu passou na vaga, tu já pode começar semana que vem, passa ali e fala com o fulano. Pô, isso é uma cena de filme, né? Nossa, demais, demais. De filme de comédia, essas foram, né? Pelo amor de Deus, não. Mas, tipo assim, você encontrar com a pessoa aleatoriamente, depois encontrar com ela Ele tava num filme. saindo, não sei o que ele foi fazer, eu sei que ele saiu e voltou. E eu fiquei esperando, e eu disse, nunca, nunca que na minha cabeça passou que era o dono da empresa. Hoje, se eu falar com ele, ele vai lembrar da situação, o José Carlos, o nome dele. Hoje, se eu falar com ele, ele vai lembrar da situação. É, tá aí, a humilhação gratuita do Acre. É, e foi isso. Eu espero que nunca mais passe por mim nessa dessa. Agora vamos para a foto que não vai pro feed. A gente gosta, né, de postar as Uhum. coisas boas, a viagem, os estilos da vida. E o que que você postaria ou não postaria no feed, Acre? Bom, o que eu postaria, eu não postaria. Na verdade, eu não posto nada no meu feed. Nada, nada. Eu existo ali em algumas redes sociais, mas o meu feed é só o momento, assim. O meu feed dura 24 horas, que é É o é o story. Stories. É. E A foto muito, que não vai pro feed. nenhuma foto vai pro feed. Tanto é que tem muita foto que eu tiro, que depois de um certo tempo que eu vou ver na galeria, eu disse, nossa, mas de onde é que veio essa foto? Eu mesmo tinha tirado, não sabia que tinha tirado. Eu disse, nossa, mas olha que foto bonita, podia ter ido, né? Podia ter postado. Não, e ainda tem a oportunidade de postar, mas não posto. Não, não vai nada. Não sei se é porque eu sou meio low profile, assim. Mas eu não gosto, nunca gostei de me aparecer, né? Muita coisa que eu faço. Uma para não chamar tanta atenção. Uhum. Num certo momento da vida, assim, eu comecei a postar um pouquinho mais. Chamava bastante atenção negativa quanto positiva, mas a atenção negativa eram muito mais chatas do que a Uhum. positiva. Então eu acabei deixando de postar, perdi a vontade de postar justamente por conta disso. E eu acho que ninguém precisa saber o que a gente faz. É, Na minha, claro, no meu ponto de vista, né? sim. Pessoas são diferentes, cada um com sua opinião, com o que faz elas felizes. Para mim, nem foto. Às vezes eu ainda falo com a Carol, ainda disse, poxa, amor, aconteceu, né? A gente foi em tal lugar, não tirou uma foto sequer. Uhum. No próprio domingo agora, Eu lembrei disso o hoje de domingo manhã. não, foi Hoje, domingo, né? ontem. Não, segunda-feira, Sim. segunda-feira. No próprio segunda-feira, vocês vieram aqui, a gente tem foto? Não, não tem uma foto. Eu sempre brinco com ela, não, que é bom ficar na recordação, na memória. Eu, pelo menos, vou me lembrar, né? Agora, se não, os outros não se lembram. Eu Então, pensei nisso hoje de manhã. Não, a gente não tirou nenhuma foto. nenhuma foto. E não, ele não lembrou também, É, né? não, então, porque o momento estava tão bom que não precisou tirar foto, assim, sabe? Pra mim, né? Até porque não é um hábito, É. né? Não é um hábito meu, então. Mas assim, ó, o Homer tinha que ser um Pois hábito, é, né? exatamente. Fez stories lá, um monte de coisa, né? É, pelo menos tem isso, né? Uhum. Então é isso, Aquila. Muito obrigada. Eu realmente amei conhecer você mais um pouco, as suas histórias, pelos lugares que você já passou, pelas coisas que você já passou, por tudo que compõe o Aquila. Eu gosto de falar isso porque parece algo que não tem dimensão, a pessoa não vai saber, né? Ninguém vai saber, tipo, atingir o hacker, digamos assim. Atingir. É nesse sentido, Entendi, sabe? entendi. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Espero que tenha uma parte 2 porque ainda tem muitas É, histórias. vamos ter Uhum. parte 2. E muito obrigado, tá? Obrigado Eu que por ter agradeço. visitado a gente aqui também. Sim. A gente escutou histórias reais, vivências reais. Isso que é bom. Eu gosto disso, sabe? De saber essas histórias que com certeza vão inspirar várias pessoas, pessoas que talvez precisam de um direcionamento, querem fazer o que você faz. Talvez com alguma coisa que você falou que ajuda elas a ter um pontapé, como você ajudou o Homer, por exemplo. Uhum. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Bye, bye.